Boa tarde, comandante. É um prazer recebê-lo novamente na academia. Eu sou a professora Rita. Existe algo que aprendi depois de cuidar de muitos soldados que retornaram de batalhas particularmente difíceis. Uma derrota nem sempre significa o fim. Às vezes, aquilo que parecia perdido pode receber uma segunda oportunidade. E em Four Kingdoms Chess, isso também acontece com as peças. Hoje conheceremos uma das mecânicas mais importantes de todo o campo de batalha, o sistema de estoque, e junto dele o sistema de drop de peças. Diferentemente do xadrez tradicional, uma peça derrotada durante a partida nem sempre desaparece definitivamente. Na verdade, na maioria das vezes acontece exatamente o contrário. Quando você captura uma peça adversária, ela pode tornar-se um novo recurso para o seu próprio exército. Mas antes de pensarmos em como utilizá-la, precisamos compreender para onde essa peça vai. Sempre que uma peça adversária for capturada, ela será enviada diretamente para o estoque do jogador responsável pela captura. Existe apenas uma exceção: os reis. Um rei nunca é enviado para o estoque. Como aprendemos anteriormente, o rei não é capturado diretamente. Sua derrota acontece através do checkmate. Por isso, todas as demais categorias podem ser armazenadas. Quando uma das outras unidades for derrotada, ela poderá aparecer em seu estoque e permanecerá ali até que você decida utilizá-la. Essa possibilidade cria uma diferença muito importante em relação às peças que começaram originalmente em seu exército. Uma unidade capturada deixa de ser apenas uma perda para o adversário. Ela também se transforma em uma nova possibilidade para você. Entretanto, possuir uma peça no estoque não significa que ela retornará automaticamente ao campo. Para recolocá-la no tabuleiro, será necessário utilizar o sistema conhecido como drop. O drop permite selecionar uma peça armazenada e posicioná-la novamente em uma casa livre do campo de batalha. Porém, lembre-se de uma das regras fundamentais da academia: cada turno permite apenas uma única ação. Isso significa que realizar um drop consome completamente o seu turno. Se você dropar uma peça, não poderá movimentar outra unidade naquele mesmo turno. Da mesma forma, caso movimente uma peça normalmente, não poderá realizar um drop depois. As peças armazenadas podem ser posicionadas em praticamente qualquer casa livre do tabuleiro, desde que naturalmente aquela posição esteja desocupada. Uma peça não pode ser dropada sobre outra unidade, também não poderá ser utilizada de maneira que desrespeite as regras relacionadas ao check. Se o seu rei estiver sob ameaça direta, sua prioridade continuará sendo protegê-lo. Nenhuma jogada ofensiva poderá ser realizada enquanto o check permanecer ativo. Entretanto, isso não significa que o drop fique inutilizado nessa situação. Muito pelo contrário, em determinados momentos, ele pode se transformar justamente na solução necessária. Imagine que uma peça inimiga esteja atacando seu rei através de uma trajetória aberta. Talvez você não consiga capturar o atacante. Talvez seu rei também não possua uma casa segura para escapar. Mas existe uma terceira possibilidade. Se houver uma peça disponível em seu estoque e uma casa livre entre o atacante e o rei, você poderá realizar um drop exatamente naquela posição. A nova unidade interromperá a trajetória do ataque e o check poderá ser resolvido. Esse recurso recebe o nome de drop defensivo. É uma das formas mais importantes de utilizar o estoque. Às vezes, proteger uma posição não exige mover uma peça que já está no tabuleiro. Basta colocar a peça certa no lugar onde ela é necessária. Como costumo dizer aos meus pacientes, nem todo problema precisa de uma grande intervenção. Algumas situações podem ser remediadas simplesmente colocando a proteção correta no ponto certo. Naturalmente, isso só será possível caso exista uma peça disponível no estoque. E é justamente por isso que precisamos compreender como esse estoque funciona. No início de todas as partidas, os 4 jogadores começam com seus estoques completamente vazios, nenhuma peça estará disponível. Isso significa que, nos primeiros momentos da batalha, todos dependerão exclusivamente dos exércitos que escolheram antes da partida. Conforme as capturas começarem a acontecer, os estoques serão gradualmente preenchidos. Cada peça capturada será registrada no estoque do jogador correspondente. E quanto mais a batalha avançar, maiores poderão se tornar as possibilidades disponíveis. A interface do estoque possui sua própria organização.
Existem 3 páginas diferentes de armazenamento. Essas páginas podem ser alternadas utilizando as setas posicionadas nas laterais do painel. Assim, caso a peça que você procura não esteja aparecendo na página atual, basta utilizar uma das setas para navegar pelo estoque. As diferentes páginas organizam as famílias de peças disponíveis. Nas primeiras páginas, por exemplo, será possível visualizar unidades pertencentes às primeiras famílias, e as demais páginas permitirão acessar as outras variantes armazenadas. Observe sempre as setas laterais, elas indicam que existem outras regiões do estoque que podem ser consultadas. Essa organização é especialmente importante quando várias capturas já aconteceram. Em uma partida avançada, o estoque pode conter peças de diferentes categorias e diferentes famílias. Por isso, navegar corretamente entre as páginas evita que uma opção importante passe despercebida. Também é possível consultar o estoque dos outros jogadores. Ao selecionar a interface correspondente a um adversário, você poderá observar quais peças ele possui armazenadas. Isso é bastante útil, afinal, conhecer os recursos disponíveis para o inimigo também faz parte de uma boa estratégia. Se um adversário possui determinado lancer armazenado, talvez exista a possibilidade de um ataque inesperado. Se ele possui um peão, talvez possa utilizá-lo para bloquear uma linha. Se possui várias peças diferentes, suas possibilidades defensivas podem ser muito maiores do que parecem observando apenas o tabuleiro. Entretanto, existe uma regra que jamais deve ser esquecida. Você pode observar o estoque de outro jogador, mas nunca poderá utilizar as peças armazenadas por ele. Cada estoque pertence exclusivamente ao jogador correspondente. Somente o proprietário daquele estoque poderá utilizar as peças armazenadas nele. Para facilitar a leitura da interface, o próprio estoque também oferece algumas indicações visuais. Quando uma peça não está disponível, sua imagem aparece parcialmente ofuscada. Ela permanece visível para que você saiba qual unidade ocupa aquela posição da interface. Entretanto, sua aparência mais escura indica que nenhuma cópia daquela peça está armazenada naquele momento. Quando uma unidade estiver disponível para utilização, sua imagem ficará mais clara. Assim, basta observar o painel para identificar rapidamente quais peças podem ser dropadas. Mas existe ainda outra informação importante. É possível possuir mais de uma cópia da mesma peça. Se você capturar 2 unidades iguais, por exemplo, ambas serão armazenadas na mesma posição do estoque. Nesse caso, um número aparecerá no canto inferior direito do ícone daquela peça. Esse número representa a quantidade atualmente disponível. Se aparecer o número 2, existem 2 cópias. Se aparecer 3, existem 3, e assim sucessivamente. Existe também outro detalhe muito importante sobre as peças enviadas ao estoque. Toda contagem de evolução acumulada anteriormente será perdida. Imagine, por exemplo, que um peão tenha realizado uma captura durante a partida. Ele já estaria avançando em direção ao requisito necessário para sua evolução. Entretanto, caso esse peão seja derrotado e enviado para o estoque de outro jogador, aquela experiência anterior será completamente apagada. Quando ele retornar ao campo através de um drop, sua contagem começará novamente do zero. O mesmo princípio vale para qualquer peça que possua progresso relacionado à evolução. Agora que conhecemos o funcionamento básico do estoque, podemos compreender melhor sua importância estratégica. O drop não serve apenas para recolocar peças aleatoriamente no campo. Ele pode ser utilizado de diversas maneiras. Uma delas é reforçar regiões vulneráveis. Imagine que uma parte de sua formação tenha sido enfraquecida. Talvez algumas unidades tenham avançado demais, ou talvez um adversário tenha conseguido abrir uma passagem próxima ao seu rei. Se existir uma peça adequada no estoque, você poderá posicioná-la diretamente naquela região. Assim, uma defesa que levaria vários turnos para ser reorganizada pode receber reforço imediatamente. Também é possível utilizar drops ofensivos. Uma peça armazenada pode ser posicionada próxima ao território inimigo para iniciar uma nova pressão. Em determinadas situações, o adversário poderá estar concentrado nas unidades que já estão presentes no tabuleiro. E então, uma nova peça poderá surgir exatamente onde ele menos esperava. Por isso, nunca analise apenas as peças visíveis no campo. Enquanto um jogador possuir unidades em seu estoque, parte do verdadeiro exército dele ainda estará esperando para retornar. Drops também podem ser utilizados para aplicar check. Se uma peça armazenada puder ser posicionada em uma casa onde passe imediatamente a ameaçar o rei adversário, o próprio drop poderá iniciar uma situação de check. Isso
transforma o estoque em uma ferramenta ofensiva extremamente perigosa. Uma casa aparentemente segura pode deixar de ser segura em apenas um turno, mas também existe uma interação ainda mais especial, ela envolve os peões. Como aprendemos na aula sobre evolução, um peão pode alcançar uma evolução especial quando é responsável diretamente por um checkmate. Essa regra também se aplica ao sistema de drop. Caso um peão armazenado seja dropado diretamente em uma posição que resulte em checkmate imediato contra um rei adversário, após a confirmação desse checkmate, o peão evoluirá automaticamente. Ele se transformará em um Lancer pertencente à sua própria família. Um peão padrão evoluirá para o Lancer correspondente à família padrão, um peão block para o Lancer block, e o mesmo princípio será aplicado às demais famílias. Isso significa que o único drop pode realizar 3 coisas consecutivas: recolocar uma peça no campo, confirmar um checkmate e provocar uma evolução especial. Existe ainda uma última situação relacionada ao estoque, e ela acontece quando um jogador é definitivamente eliminado. Quando um comandante sofre checkmate e deixa a partida, suas peças armazenadas não desaparecem. Todo o conteúdo daquele estoque é transferido diretamente para o jogador responsável pela eliminação. Isso significa que derrotar um adversário oferece uma recompensa que vai além das peças ainda presentes no campo. O vencedor também recebe todos os recursos que o jogador derrotado havia acumulado em seu estoque. No momento de sua eliminação, todo esse arsenal passa para o estoque do vencedor. Por isso, um checkmate pode alterar profundamente o equilíbrio da partida. O jogador eliminado deixa o campo e aquele que realizou a conquista pode tornar-se imediatamente muito mais perigoso. Quanto maior o estoque adquirido, maior será sua capacidade de realizar drops durante os turnos seguintes. Por isso, quando observar um adversário acumulando muitas peças, não pense apenas no perigo que aquele estoque representa enquanto ele estiver vivo. Pense também em quem poderá herdar tudo aquilo caso consiga derrotá-lo. Four Kingdoms Chess é um campo onde os recursos mudam constantemente de mãos. Uma peça pode começar pertencendo a um exército, ser capturada por outro, permanecer durante vários turnos em um estoque, retornar ao tabuleiro em uma posição completamente diferente e talvez decidir uma batalha que parecia não possuir nenhuma relação com sua posição original. É isso que torna o sistema de drop tão importante. Ele transforma cada captura em uma nova possibilidade e transforma cada estoque em uma extensão invisível do exército. Por isso, comandante, aprenda a observar não apenas aquilo que está diante de seus olhos. Observe também aquilo que está esperando para retornar. Conheça suas peças armazenadas, acompanhe os estoques adversários, preste atenção às quantidades disponíveis. E lembre-se de que um drop pode atacar, defender, bloquear, aplicar check ou até mesmo participar diretamente de um checkmate. Uma formação enfraquecida ainda pode ser remediada. Uma ameaça aparentemente inevitável ainda pode encontrar uma resposta. E uma peça que parecia derrotada pode voltar ao campo exatamente no momento em que sua presença se torna mais necessária. Cuide bem dos recursos que conquistar durante a batalha, porque em Four Kingdoms Chess, até uma derrota pode tornar-se parte de uma nova estratégia. Espero encontrá-lo novamente na próxima aula. Até lá, observe seu estoque com atenção. Nem todo guerreiro que deixa o campo terminou sua batalha. Às vezes ele está apenas esperando uma nova oportunidade para retornar. Academia Four Kingdoms. Próxima aula: situações de cheques